Carta desafio número 2, crenças. Ageu 1:2 diz: não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Essa era uma crença que o povo tinha. Enquanto eles viviam em casas de fino acabamento, eles mantinham essa crença e adiavam o que era realmente importante, a reconstrução do templo do Senhor. Essa passagem me faz perceber o quanto as crenças adiaram os meus sonhos. Eu sempre sonhei em casar, ter uma família, um relacionamento maravilhoso, mas o fim do primeiro casamento me fez crer que talvez esse negócio não podia não ser para mim. Eu foquei em trabalhar, estudar, dar exemplo e condições para as minhas filhas, e eu fui muito boa nisso. Uma boa profissional, não importasse a área. Comecei a trabalhar aos 12 anos como babá, depois ajudando a fazer matriz usando stencil para uma escolinha infantil, aprendi tanto ali. E já trabalhei em loja, eu não era muito boa vendedora, mas eu era uma funcionária dedicada, compromissada, pronta para ajudar. Trabalhei também entregando roupas em uma confecção daqui de Birité, lá no Barro Preto. Nesse período de jornada dupla, estudando para passar no concurso público até que eu consegui. Essa vitória pessoal, à custa de muito esforço, claro, me fez acreditar que eu era muito boa em trabalhar, mas péssima em relacionamentos. Pronto, uma crença se instalou. Por 8 anos da minha vida, após a separação, eu não tive nenhum relacionamento. Eu não estava aberta e não era o meu foco. Mas depois das meninas um pouco mais crescidas, faculdade quase finalizando, eu achei que era hora de começar a olhar para essa área novamente, mas sem sucesso. Nessa época eu pude confirmar que eu era dedo podre, realmente não havia homens bons no mundo. E olha só o poder de uma crença. Eu mal saía de Ibirité e já havia determinado que não havia homem bom no mundo inteiro. A frase que sempre saía da minha boca era, e também da minha amiga, eu tinha uma amiga, uma companheira de todo fim de semana, também solteira, também excelente profissional e tão dedo podre quanto eu. A gente sempre falava, sorte no amor, aliás, sorte no jogo, azar no amor. Eu não gosto nem de lembrar que eu defendia isso com até certo orgulho, porque, afinal, em uma coisa, pelo menos, eu era boa, né? Mas o fato é que, por mais que eu tentasse me convencer disso, lá no fundo do meu coração, eu não aceitava bem. E foi por muito tempo uma frustração para mim. Mas acabou que eu aceitei. A vida é como é. Não se pode ter tudo. O tempo foi passando, eu me preservei muito nessa área sentimental, me abri pouquíssimo para romances que sempre terminavam tão rápido quanto haviam começado. Na verdade, o romance era da minha parte, porque os homens que eu atraía já sabiam muito bem o que queriam. Até que um dia apareceu um varão. Eu, já calejada, estava indo só pela aventura. Um dia, ele topou conhecer uma igreja comigo. E nessa visita, uma profeta disse que Deus estava me entregando o meu marido, um presente de Deus. Pensa na emoção. Pensa na esperança e na alegria. Pensa na nova crença gerada. Dali para frente, nem eu, nem ele tivemos dúvidas de que estava em nosso destino ser um casal, firmamos um relacionamento, eu com as minhas crenças não curadas, ele com as dele. O fato é que quando uma crença se instala, ela traz também um padrão de comportamento. A gente tenta fazer as coisas certas porque sabe o que deve ser feito, mas por dentro você não muda. E se por dentro você não muda, não adianta querer, não adianta ter fé, não adianta ter boa intenção. As coisas não perduram. E esse processo exige cura. E por mais que possa doer, acredite, nem a sua fé é capaz de te salvar se você não estiver disposta a largar o passado e transformar as suas crenças. Romanos 12:2 diz que a transformação vem pela renovação da mente. E por mais que eu tivesse fé nessa palavra que eu recebi, eu estava disposta a viver, e tivesse disposta a viver esse relacionamento incrível, mas a minha mente não estava renovada. Então não demorou muito para as diferenças começarem a gerar atritos. Aconteciam alguns desentendimentos, formas ríspidas de tratamento, palavras de cobrança que machucavam e eram engolidas a seco. Mas afinal, eu tinha recebido uma palavra. E como uma mulher de fé, eu deveria ter sabedoria para edificar o meu lar. Mas não adiantou. As coisas que eu sabia sobre relacionamentos não foram suficientes para sustentar esse relacionamento, que terminou de uma forma desastrosa. Como eu já contei, uma mudança repentina de comportamento, um pedido de separação do nada. Um mês depois, ele assumiu outra pessoa e eu pude entender tudo. E no fim das contas, a única coisa que eu tinha era o meu trabalho. E eu me agarrei nele novamente, com unhas e dentes, para evitar olhar para esse novo sofrimento e decepção.
Foi um período muito difícil, em que eu precisei viver uma verdadeira renovação interior para não perder a fé. Foi então que a palavra de Ageu fez todo sentido. Vocês se preocupam com casas de fino acabamento enquanto o templo de Deus está destruído. O meu templo estava destruído há muito tempo. E até então eu me preocupei apenas com o fino acabamento, sem verdadeiramente reconstruir o que estava dentro. Sabe aquela história de entregar a vida a Deus, mas tirar no primeiro desafio? Essa era eu. Como essa era a área da minha vida em que eu mais tinha sonhos e como mais uma vez havia sido destruído, eu perdi o medo de perder. A dor me fez querer mudar verdadeiramente. E eu não mais queria ser a mesma mulher. Eu não queria mais viver bem pela metade. Eu decidi deixar as vivências dolorosas para trás e estava disposta a viver o novo. Lucas 5,37 diz que não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo é a vida plena que Deus tem para nós. Os odres velhos são as crenças de estimação. Eu desejei abandonar os odres velhos. Não foi um processo fácil. Eu precisei aprender a fazer algo que até então eu nunca tinha feito. Reencontrar a mulher Gabriela. Até então eu era a mãe, a estudante, a profissional, a esposa. Essa renovação me trouxe o vinho novo. Eu reconstruí o meu templo. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a fazer algo novamente por mim. Me cuidar, me levar para passear, investir em meu interior, minha mente, emoções e espírito, tanto quanto eu investia em meu exterior, ou no cuidado com os outros. Eu instalei novas crenças, mas agora com o meu templo completamente restaurado. E eu me encontrei. E eu encontrei Deus em mim. E encontrei o caminho de realizar todos os meus sonhos. Agora sem crenças que me limitavam. E por isso eu coloquei esse módulo dentro da jornada Ilumine-se, porque essa transformação que desejamos viver, ela não vem apenas pela fé ou pela boa vontade, mas de identificar e abandonar as crenças que te travam. As suas crenças controlam os seus resultados. E por isso o desafio que eu proponho a você hoje é que você faça essa pergunta para si mesmo. Quais são as suas crenças de estimação? Quais são as histórias? Aquela que você conta para si mesma, para justificar a sua vida atual, mas no fundo, você não está feliz?